Opa, e aí galera? Eu tô fazendo esse vídeo para mostrar um pouco dos meus mangás que eu não finalizei e que eu nunca divulguei muito além da Flip Through. E também mostrar qual é o meu rumo atual para esse ramo. Primeiramente eu preciso falar que eu nunca finalizei realmente um mangá. Eu já fiz alguns capítulos, mas eu nunca finalizei com um fim mesmo para eles. Eu sempre me desmotivava o que ia passar para o próximo. Isso é um problema que eu noto desde muito tempo. Eu vou mostrar o meu primeiro mangá não finalizado. Esse mangá é o Assassino da Pista. Sim, eu fiz o mangá do Assassino da Pista do English. E ele teve tipo, acho que só um capítulo. Eu fiz esse mangá quando eu já tava querendo fazer um mangá na minha vida, sabe? O Fallout. Só que esse mangá eu até hoje nunca realmente fiz algo que chegasse próximo do que eu tô idealizando na minha mente. Eu já fiz alguns capítulos desse projeto, mas eu sempre abandonei porque, sei lá, eu não gostava de como ficou, ou talvez eu só pensei que não ia dar pra publicar isso recorrentemente. Mas eu já chego nesse papo de falar. Nesse Assassino da Pista, eu basicamente quis adicionar uma lore assim, como se fosse uma jornada de vingança do protagonista, que aos poucos vai se corrompendo e vai ficando cada vez menos humano. Só que eu nunca cheguei a explorar isso no mangá porque eu só tenho um capítulo, mas enfim. O primeiro capítulo é basicamente mostrando o assassino da pista, basicamente assassinando a família desse protagonista e ele jurando vingança. É um bagulho bem básico, mas eu gostei bastante de como eu fiz. Mostra que de fato tinha talento nisso. E que apesar de não ser perfeito, ainda assim era um bagulho da hora. Eu usei modelos 3D como referência porque eu não sabia muito de anatomia naquela época e ainda não sei muito. Hoje em dia eu não uso mais modelo 3D pra usar como referência, não sei se isso é bom ou não, porque talvez isso custe um pouco na qualidade, mas tudo bem. Dito isso, esse mangá até que foi relativamente bem para só um capítulo, as pessoas apoiaram sim, só que foram poucas. E como eu tava com uma puta ansiedade pra ir logo pra Fallout, eu abandonei ele. Eu até tentei fazer o segundo capítulo, só que não deu certo, o que é uma pena. Isso também me mostrou uma coisa, que quadrinho no Brasil é complicado. Tanto que basicamente atualmente eu não tô mais trabalhando muito bem no Brasil para produzir esses mangás. Atualmente eu quero ir trabalhar mais no mercado japonês ou americano, mas mais focado no japonês. Porque sinceramente fazer mangá no Brasil é complicado. E mangás como esse, por mais que eu continuasse postando e ganhasse popularidade, eu não sei se valeria a pena. Claro, continuar postando no mercado japonês também não ia fazer eu ser super famoso, mas não é fama que eu tô procurando. Eu tô procurando as pessoas lerem essas histórias e gostarem. E quanto mais pessoas, melhor. Só que eu acho que também não daria pra eu conseguir trabalhar com isso no Brasil, já que eu futuramente planejo me mudar pro Japão e isso vai demorar pra cacete. Só que nessa época eu ainda não tinha esse pensamento. Então eu fui para Fallout. Fallout é um bagulho complicado. Esse mangá era tipo, sei lá, um mangá da Idade Média. Só que tinha um reino chamado Fallout. Esse reino basicamente era um reino que era comandado na violência. Para se tornar rei você teria que matar o rei atual, ou se ele morresse de causas naturais, basicamente aconteceria um torneio para decidir quem ia ser o rei. Nesse reino o rei é o mais forte. É um reino de pura violência. E nisso eu aprendi a discussões se isso é bom ou não. Mas enfim, aconteceria que uns certos personagens iriam tomar o trono do rei e iam basicamente fazer um reino muito na miséria, onde todo mundo ia ser caçado como escravo, menos os soldados reais do rei. Só que se eles demonstrassem qualquer tipo de fraqueza ou falhassem na sua missão, eles iriam se tornar escravos. E você se pergunta, por que esse personagem em si fez isso? Por que ele se tornou rei só para fazer isso? Isso não daria um prejuízo imenso para o reino? Bom, ele não liga, porque isso se ajusta nos seus ideais. Que no caso, os seus ideais é a igualdade perfeita. Se todo mundo é caçado, então não tem desigualdade. Esse personagem que é o rei, que é o Aidan, passou pela desigualdade, já foi um escravo de facções ilegais e agora ele quer que todo mundo passe pela dor para que assim não haja desigualdade. E bom, é um bagulho bem discutível, mas que na visão do Aidan ele está certo, porque aquilo não é mais desigual. E que na visão dele é impossível atingir igualdade com um reino perfeito. Eu realmente tentei explorar nesse capítulo de Fallout mais a batalha entre o Aidan para ele chegar nesse trono do rei. Eu não gostei de tanto como eu foquei muito nisso. Acho que eu poderia dar só um prólogo assim, bem rapidinho, explicando o que aconteceu, porque o Aidan nem é sequer o protagonista desse mangá. Esse capítulo é só por ação. Mas do mesmo jeito, eu gostei de trabalhar nesse capítulo. Eu até postei um segundo capítulo nas pressas,
Só que mais uma vez eu brochei, muito por causa da minha ansiedade de finalizar logo, ou de simplesmente, sei lá, ganhar algum dinheiro com isso. Só que esse foi o meu principal problema nessa época. Eu não tava focando mais em fazer uma história que todos lessem. Eu ainda não tinha esses ideais na minha cabeça. Eu simplesmente queria fazer uma história que finalizasse rápido e obviamente isso não ia acontecer. Então, por causa da minha ansiedade, meio que essas histórias nunca realmente deram certo ou foram pra frente. E sinceramente, acho que nem que se fossem, realmente iria pra frente, mas enfim. Por isso que fazer mangá no Brasil é complicado. Mas enfim, o meu último mangá não finalizado é o Valhalla Remake. Sim, eu ia fazer um remake de Valhalla, contando novos personagens e aprofundando mais nessa época que o Aida ainda tava se tornando rei. Só que com outros personagens. E tipo, eu realmente tava querendo aprofundar mais esse mangá. Só que mais uma vez eu notei que não ia dar como ganhar dinheiro. E eu já tava trabalhando pra cacete nesse mangá. Foram meses de trabalho, já que eu não tinha o teatro todo pra fazer ele. Eu também tinha outros canais do YouTube. Tanto que esse canal aqui é basicamente tudo a ver com o que eu quero trabalhar, pra eu também ter uma fonte de renda. E eu também não precisar, sabe, focar em um canal super difícil pra no final não ter tempo nos meus mangás, sabe. Então, devido às complicações que eu tava tendo na época, eu só consegui terminar esse capítulo primeiro em vários meses. Foi muito difícil. Não foi muito difícil na verdade, mas foi difícil. E o resultado disso é um mangá que ainda não tinha sido visualizado. Mas é óbvio, é só um capítulo, como que ia ser visualizado por alguém? Só que meu problema não é esse. É assim, como que eu ia ganhar dinheiro com isso? Eu até decidi abrir um Patreon. Só que esse bagulho é tão complicado e complexo que acabou que eu não ia conseguir realmente ganhar dinheiro com isso. É um bagulho muito confuso. E talvez não tinha nem como eu conseguir aplicar minha conta no banco. Então no final das contas, esse negócio de Patreon, ganhar dinheiro nunca deu certo. E eu dei uma brochada mais uma vez. E aí você me pergunta, quando é que eu vou finalizar o mangá? Bom, eu ia finalizar o mangá com one shots. Eu agora tô querendo trabalhar em one shots, não focar em histórias super grandes. Ainda mais para me acostumar. E também eu vou focar no mercado japonês, como eu já disse. Eu não quero só focar no mercado brasileiro, porque se for assim também vai ser bem difícil. Eu também já tentei focar no mercado inglês também, no remake de Valhalla, só que ninguém viu também. E eu sei que no japonês também vai ser difícil alguém ver, por isso que eu vou postar vários deles. Eu não vou ficar preso só em um one shot e esperar que tudo dê certo. Então por isso mesmo que esse bagulho vai ser bem demorado. Mas eu quero trabalhar pro mercado japonês e talvez até postar uma versão traduzida no Flip-Thru. E é isso aí. Essa batalha vai ser difícil, vai demorar pra cacete até eu me mudar pro Japão. Mas eu pelo menos tô focado nisso. Adeus.